Bem, pessoal, continuando aquela série lá da aula passada, né? Eu fiz um back-end utilizando o Adonis.js, né? Por enquanto, somente para a parte de autenticação, né? Então, ele já está funcional, ele já está retornando o token JWT que a gente vai utilizar para fazer a nossa autenticação, tá? Então, para dar início aqui, eu vou aqui até o meu servidor. Deixa eu ver aqui qual foi o mais novo. 31 de maio. É esse projeto blog aqui. Pronto, tem um back-end aqui. Esse back-end, para vocês notarem, para vocês acompanharem como foi construído, ele foi utilizado o Adonis.js e eu disponibilizei uma playlist com todos os passos, desde a inicialização do projeto até a finalização da parte de autenticação. Então eu vou entrar aqui na minha pasta, aliás, eu vou só abrir aqui o meu back-end para a gente ver como é que está funcionando aqui. Bem, deixa eu dar um zoom aqui que fica melhor para vocês. Vou dar um zoom aqui de 2. Acho que fica bem mais interessante. Beleza. Melhorou bastante. Talvez 2 esteja muito... Não, tá bom. Enfim, olha só o que eu tô vendo aqui. Eu só fiz 2 rotas, uma rota post e uma rota delete. Uma para fazer a autenticação e a outra para remover a autenticação. Tá? Nesse projeto aqui, se a gente for aqui no .env, eu posso ver que eu estou utilizando o PostgreSQL como banco de dados, tá ok? Então, eu tenho que inicializar aqui o meu PostgreSQL para poder startar meu servidor. Então, o docker start Postgres, eu tenho o docker instalado na minha máquina. Quando vocês forem assistir às aulas passadas, eu mostro como é que você faz a instalação do Docker. Beleza, ele está rodando o Docker aqui. Então, para inicializar meu projeto, eu estou utilizando o Adonis.js versão 5. Então, eu dou um node-ace serve -w de watch. Está rodando aqui meu back-end, tá? Para eu testar aqui meu back-end, eu vou abrir aqui o Insomnia só para a gente ver como a autenticação está sendo feita de forma correta. Ó, tá aqui meu Insomnia. Deixa eu botar aqui na da IFMA. Eu tenho aqui, ó, utilizando as minhas credenciais, o e-mail abiliocoelho@gmail.com e o password é secret, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aumentar um pouquinho aqui para vocês. Na verdade, aqui. Vou aumentar aqui, ó. A fonte, vou botar para 16. Certamente melhorou, né? Então eu tenho aqui na minha rota sessão, eu estou passando aqui a credencial, né? Que são e-mail e password. O e-mail
é abiliocoelho@gmail.com e o password é secret. Esse e-mail e password ele já está cadastrado no meu banco de dados. Então, se eu der um send aqui, ó, ele vai me retornar um token do tipo bearer, né, um token JWT. Na realidade, o Adonis, eu falo até nas aulas passadas, que é um token opaco, é uma atualização do JWT, né, uma forma mais segura de token. Então, a gente pode ver que está retornando aqui, ok? Beleza, a gente vai deixar isso aqui em background rodando. Vou deixar aqui tudo rodando direitinho. Fechar aqui. E eu vou inicializar um projeto aqui, ó, Expo Init. Vou chamar de blog, como é um blog, né? A ideia de fazer, vou botar blog-app, que é o aplicativo de blog. Vou utilizar essa primeira opção aqui, vai ser um projeto em branco. Tem que esperar a instalação, logicamente. Rodou. Eu vou abrir aqui no meu VS Code o blog app. Ele vai estar com toda aquela configuraçãozinha. Vou botar aqui toda aquela configuração inicial que o Expo nos dá, tá certo? E eu simplesmente vou utilizar aqui, como eu quero. A ideia é o seguinte: a ideia é, se o usuário conseguir a autenticação, ele consegue passar para a tela de dashboard, né? A tela principal. Caso contrário, ele vai ser redirecionado para a tela de login. E o que é que nós vamos fazer mais? Além disso, nós vamos gravar no Async Storage o token, né, do usuário. E se tiver o token no Async Storage gravado, da próxima vez que esse usuário abrir o aplicativo, ele já vai direto para a tela de dashboard. Ele não vai passar mais pela tela de login. Então eu vou inicializar aqui meu projeto. Lembrando, ele tá bem inicial, não tem nada. Eu vou dar um Expo Start. Ele vai inicializar. E eu vou mandar rodar aqui no meu simulador de iOS. Puxei ele um pouquinho aqui para o lado. Enquanto ele abre, eu vou abrir aqui o site do React Navigation, que é a biblioteca responsável pela navegação entre telas do React Native. Vou clicar aqui em Read Docs. E a instalação é o seguinte: eu estou utilizando Yarn. Quem estiver utilizando o NPM, fique à vontade. Mas eu utilizo Yarn por questão de performance, né? Então eu clico aqui em Yarn, a instalação da biblioteca. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o React Navigation /native. Eu vou simplesmente copiar aqui, ó, e vou abrir aqui meu terminal integrado. Vou abrir aqui um novo terminal, uma nova aba. A primeira execução ele demora mesmo, mas um pouquinho. E vou instalar aqui o React Navigation /native. Prontinho. Eu instalei o React Navigation /native e ao mesmo tempo aqui no projeto
já está rodando. E além do barra native, né, da instalação, como eu estou utilizando um projeto gerenciado pelo Expo, eu tenho que instalar essa ruma de coisa aqui, ó. Né? Então, para eu não digitar tudo, eu clico só em copy aqui, ó. E vou no meu terminal, colo e aperto Enter para ele instalar tudo. Tá? E você vai instalar todas as dependências necessárias para o funcionamento do React Navigation. Ótimo, eu tenho aqui o React Navigation já instalado na minha máquina. Outra coisa que eu vou utilizar nesse projeto, como eu falei para vocês, eu vou utilizar o Async Storage, tá? Então, React Native Async Storage. Vou aproveitar para instalar logo. Ele é esse primeiro aqui. Deixa eu colocar aqui no Expo. Por quê? O Expo, ele tem um seguinte. Quando algumas dependências, o Expo ele já faz o gerenciamento automático, né? Porque a gente sabe que tem coisas específicas para Android e para iOS. E o Expo ele abstrai tudo isso aí. Se vocês notarem aqui no meu projeto, não tem nada de iOS e de Android, né? Se fosse um projeto criado de outra forma, teria uma parte de iOS e outra parte de Android aí. E eu teria que fazer as configurações em cada plataforma, né? O Expo ele abstrai isso aí. Então eu vou instalar aqui através do Expo, o Async Storage. Vou copiar aqui, vou chamar aqui meu terminal integrado, vou colar. E a partir de agora, ele já está instalando aqui. Está atualizando aqui, meu prontinho. Terminei aqui, está rodando beleza, aqui vou puxar o emulador aqui para o lado. E agora, pessoal, vamos partir para o que interessa. Qual é a ideia? A ideia é termos duas screens, né, duas telas, uma tela de login e outra tela de dashboard, tá ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, como eu sempre faço, eu vou criar uma parte chamada SRC aqui para separar o meu código do código do framework, né? E aqui dentro de SRC eu vou criar outra pasta chamada Pages, poderia ser Screens também, né? Tela, Pages, uma pasta chamada Hooks, que eu vou botar o meu contexto aí, né? Para fazer o redirecionamento, a gente vai ver que a gente precisa que a informação de usuário esteja disponível em toda a aplicação, ou seja, eu vou ter que ter um contexto aí, né? Utilizando a Context API do React Native. Hooks, e vou criar também uma nova pasta chamada Routes. Tá? Então, vou criar essas três pastas. Na pasta Pages, eu vou criar aqui uma nova pasta com o arquivo index dentro. Então, eu vou criar uma pasta chamada login e outra pasta chamada dashboard, tá? Professor, mas você clicou aí em new file, não foi new folder. Beleza, mas tem um hackzinho aí que você consegue criar a pasta e o arquivo junto. Então você clica em new file, você coloca o nome da pasta barra o nome do arquivo, index.jsx, tá ok? Tá login vai ser a pasta, ele vai criar uma pasta por fora e um arquivo chamado index.jsx dentro dessa pasta. Quando eu clicar aqui, ó, ele criou uma pasta, login e o index.jsx. Para não ter que criar a pasta e depois criar o arquivo. Então agora eu vou criar uma nova pasta aqui chamada dashboard barra index.jsx. Prontinho, criei minhas duas pastas aqui e agora eu vou implementar aqui minha pasta. O que eu vou fazer primeiro? Vou importar o React, from React. Vou importar aqui os itens que eu vou utilizar do React Native, posso deixar aqui coladinho, from React Native. O que eu vou usar aqui?
Eu vou usar só uma view, por enquanto, só uma view, um text, um touchable opacity e um style sheet para a gente fazer a estilização, tá? Por enquanto eu não vou colocar as credenciais, o e-mail e senha, né? Porque senão vai ficar muito longa a aula. Mas a gente vai fazer, clicou no botão, ele faz o login. Bora lá. Então eu tenho aqui o view, text, touchable opacity e o style sheet. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, export function. Qual é o nome da função? Eu estou editando aqui o login, então vai ser login. E vou retornar o meu JSX, que vai ser uma view que vai ter um touchable opacity dentro. E dentro vai ter um text com o texto entrar. Simples. Por enquanto ele não vai persistir nada aqui porque eu ainda não setei lá na minha página inicial. Estou simplesmente fazendo aqui as páginas. E o style sheet aqui eu vou botar aqui, ó, const style igual style sheet .create. Primeira coisa, a gente vai botar, estilizar a view de fora. A gente geralmente chama de container. O container ele vai ter um flex de 1 para ele ocupar a tela toda. E eu vou botar simplesmente para ele justificar ao centro na horizontal e ao centro na vertical, ou melhor, ao contrário, ao centro na vertical e ao centro na horizontal. Ele vai pegar tudo que tiver dentro dessa view aqui e vai colocar ao meio, né? Isso aí a gente utiliza usando Flexbox. E depois eu vou estilizar um button. Opa, minúsculozinho mesmo. Eu vou dizer que ele tem uma altura de 60 pixels e uma largura de 100%. Para ele ocupar a largura da tela inteira. Vou colocar um padding também, um padding horizontal, para ele não ficar o botãozão na tela toda. Vou botar um padding horizontal de 30, para ele imprensar um pouquinho nas horizontais. E esse aqui é o botão. Dentro do botão também, porque dentro do botão vai ter um texto. Eu vou colocar esse texto aqui, ó. Eu vou dizer que ele vai alinhar ao centro na vertical e na horizontal também, o texto. Isso aqui é simplesmente uma estilizaçãozinha besta. E o título aqui, ó. O título, a estilização de título. Eu vou botar que ele tem um font size de 16 e um font weight de bold, para ele ficar negrito. Simples, fiz minhas estilizações, só que para ela ter de fato ter valor, né? Aqui a gente vai precisar passar essas estilizações para os nossos itens. Então o view vai ser o styles.container, o touchable opacity vai ser, o style dele vai ser o styles.button e o texto vai ser o styles.título. Prontinho aqui nossa página de login. Para eu ver essa página aqui funcionando, eu posso fazer o seguinte, ó, aqui na minha página principal, aqui no app.js, eu importo ela aqui, só para a gente import from
.src barra pages barra login. Eu vou importar o login. E aqui, ó, eu vou retornar somente o login. Login. Ele vai aparecer aqui na tela. Como eu não estou usando mais essa estilização aqui, ó, para não ficar poluído, a status bar também eu não estou utilizando esses componentes React, eu não preciso. Então, ó, tá aqui, ó, meu botão tá aqui. Vamos botar uma corzinha nele, pra gente ver aqui o tamanho dele. Altura, tá certo. Vou botar aqui um background dele. Um verde. Aqui, ó. Por que ele está aqui à esquerda? Porque eu não alinhei Justify Content Center. Align Content eu botei, não Align Items. Pronto, ele jogou aqui nosso botãozinho aqui de entrar, ó, para o centro. Então, beleza, aqui é nosso botão de entrar. Eu posso botar até aqui, ó, fora. Posso botar aqui um texto dizendo que é a página de login. Opa. Text. Vou aplicar o mesmo estilo do título. Então tá aqui, ó, login. Login. Opa. Tá aqui, a página de login tá pronta. A página de dashboard, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, né? Então, eu vou simplesmente copiar todo o conteúdo aqui de login e vou aqui colar em dashboard. Lembrando que aqui eu tenho que mudar esse nome da função. Não é mais login, é dashboard. Dashboard. Aqui eu vou colocar dashboard. E ao invés de ser entrar, eu vou botar sair. Tá? Nós não vamos ver nenhuma alteração aqui. Por quê? Porque eu estou chamando aqui no meu o login. Se eu botar aqui dashboard, deixa eu colocar aqui, ó, dou um Ctrl D para ele selecionar os dois da mesa de pesquisa, vou colocar aqui dashboard e aqui eu vou retornar o dashboard. Então, ó, aqui já está dashboard e aqui sair. Pronto. Até então a gente fez simplesmente duas telas, né? Não fizemos nada em relação a contexto nem nada. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a configuração das rotas, tá certo? Nas rotas, nós vamos criar 3 arquivos, tá certo? Nós vamos criar um arquivo, que são as rotas do aplicativo quando tiver usuário. Vamos criar outro arquivo, que vai ser a rota de login, quando o usuário não existir. E nós vamos ter também outro arquivo que vai ser o index, que é ele que vai fazer essa verificação. A gente vai ver direitinho aqui como é que vai funcionar essa sacada aqui das rotas, tá? Vou fechar aqui tudo direitinho aqui, para a gente não se confundir. E vou criar aqui, a primeira coisa, eu vou criar um arquivo chamado app.routes.tsx. Essa rota aqui de app vai ser as rotas, né, das páginas que serão acessíveis apenas se o usuário tiver autenticado. Então eu vou colocar aqui o import React from React. Aqui eu já tenho instalado o React Navigation, tá? Então aqui do React Navigation
eu tenho from @react navigation /native. Eu vou importar um carinha chamado create navigate. Opa, não aqui. Navigation /stack. Eu não instalei o Stack Navigator. Peraí. Vou voltar aqui no React Navigation. Vou aqui em Read Docs. Eu tenho que navegar. Eu tenho que instalar o Stack Navigator. Aqui, ó. Que vai ser esse comandozinho aqui. Como eu estou utilizando Yarn, vou escolher Yarn aqui e vou instalar aqui no meu terminal integrado. Vou colocar aqui, ó. Yarn add @react navigation /stack. Prontinho, já instalou. Se eu colocar aqui, ó, já tem o stack e eu vou importar um carinha chamado create stack navigator, que ele vai criar de fato a stack de navegação. Beleza? E agora eu vou exportar, ó, export function. Vou botar app routes, que são as rotas do aplicativo para usuários que estão logados. E vou retornar aqui, ó, uma coisinha. Primeira coisa que eu vou fazer. Aqui fora, eu vou dizer aqui o seguinte, ó. Const app stack igual a create stack navigator. Fora da minha função. E aqui eu vou retornar o seguinte, ó. Return. Eu vou retornar. A primeira coisa que eu vou retornar vai ser a função. Vai ser a app stack ponto navigator. Ele vai ficar aí por fora das screens. E aqui eu vou botar o app stack, ó, ponto screen, que é de fato qual tela que ele vai navegar. Isso aqui é fechado. Eu tenho que passar aqui obrigatoriamente um name. Eu vou colocar aqui que vai ser o dashboard. E o component vai ser de fato a página que ele vai renderizar. Então eu tenho que importar aqui, ó, from pages dashboard. Eu tenho que importar o componente dashboard que eu acabei de criar, tá? E vou passar para ele aqui. Professor, e aí? Eu tenho N páginas que eu quero colocar somente se ele tiver autenticado. Então o lugar é aqui, né? Dentro desse App Stack Navigator, desse Navigator aqui, eu posso botar N screens, ó. Posso botar várias screens diferentes. Tá ok? Beleza. Essa parte aqui é a parte do que está autenticado. E eu quero que quando o cliente não estiver autenticado, ele vá para outra rota, que vai ser a rota auth.routes.jsx. Poderia ser qualquer outro nome, tá? Eu copiei, que vai ser a mesma estrutura, praticamente, mesma coisa, só que aqui vai ser, eu vou botar aqui auth stack, vou trocar aqui, ó, tanto aqui, auth stack. E aqui, ao invés de ser app routes, eu vou botar ele de auth routes, que são as rotas de autenticação. Na realidade, só é uma rota. Então eu vou deixar auth routes. Tá certo? Criei minhas duas rotas de autenticação. Criei todas as duas, ó. Aliás, de autenticação não, de navegação. Essa app.routes, eu botei TSX aqui, ó, ele vai dar erro. É JSX. TSX se eu estivesse usando TypeScript, que eu não tô. Então, ó, app.routes e out.routes. app.routes somente se tiver
autenticado, e alpha.routes ele vai ser redirecionado se ele não tiver autenticado. Beleza, depois que eu faço esses dois aqui, ó, eu vou criar um arquivo chamado index.jsx, dizendo o seguinte, ó, vou importar o React, from React, export function, chamar de routes, e vou retornar o seguinte, pessoal, vou fazer o seguinte, ó, eu vou testar aqui. Primeiro eu vou ter que importar as duas rotas que eu tenho. Vou importar import from app routes, auth routes. Eu vou importar o que está exportando lá é o auth route. E eu vou importar from app routes. Eu vou importar o app routes. Certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer o seguinte, eu vou mandar retornar se tiver user, eu vou retornar app routes. Se não, eu vou retornar o auth routes. Simples assim. Ele vai dizer aqui que está dando erro aqui porque não tem user. Eu vou, por enquanto a gente não está fazendo nosso contexto ainda, eu vou fazer o seguinte, ó, const user igual a null, vou botar null. Ou seja, nulo, ele não tem usuário, não é isso? Vamos, ao invés de fazer assim, vamos lá para o index, aqui, ó. E ao invés de importar aqui essas páginas que a gente fez por teste, eu vou importar as rotas from .src/routes. E aqui eu vou jogar as rotas. Salvei. Tá lento. O que ele deu aqui? Ah, beleza. É o seguinte, para eu pegar essas rotas, ele tem que estar por fora aqui um cara chamado @react navigation /native navigation container. Ele tem que estar por fora, é como se fosse um provider. Então aqui no lugar das rotas, eu vou retornar aqui, ó, o navigation container por fora. E por dentro dele aqui eu vou jogar as rotas, ó. Text string must be text component. Onde é que tá dando esse erro? Pronto. Então o erro, depois de bater muita cabeça, o erro era só um ponto e vírgula que estava aqui, ó. Tinha um ponto e vírgulazinho aqui que estava dando erro. Depois de tirar, tudo certo. Então, o que ele faz aqui? Qual é a minha estratégia de rota aqui, ó? Se tiver algum usuário, ele vai, ó, se tiver algum usuário, ele vai retornar as rotas autenticadas, ó. Caso contrário, ele vai retornar as rotas de autenticação, que é o login. Tá certo? Então, a estratégia é só essa. Se eu passar um user null, ou seja, não existe usuário, ele vai me redirecionar para a rota de login. Tá aqui, ó, login. Mas vamos imaginar que tem um usuário chamado Abílio aqui, ó. Quando eu salvar, ó, ele já me leva para a rota de dashboard, tá? Aqui tá muito feio, a gente está fazendo aqui de forma bem tosca, né? Assim, só para testar.
Porque na realidade a gente vai precisar fazer um API, ou um hook que vai me acessar uma variável de contexto, tá certo? E vai pegar as informações em qualquer lugar do programa. Então, vou fechar aqui tudo e vou criar meu auth, vou chamar de auth context. Não, vou botar só auth.jsx. Então, como a gente já viu anteriormente, para fazer um contexto, né, eu vou importar o React, maiúsculo, e dentro da biblioteca do React, eu vou importar outras coisas, que é o create context, o use context, para eu criar o meu próprio hook, use context, e como eu vou utilizar estado, variável de estado, eu vou botar o use state. São essas aí que eu vou importar. Primeira coisa que eu faço, eu vou botar o seguinte, const auth context igual a create context. Simplesmente instanciei meu contexto nessa variável, nessa constante aí chamada auth context. E para o meu contexto, para minhas variáveis de contexto, elas serem acessíveis em toda a aplicação, eu tenho que fazer primeiramente um provider. Eu tenho que fazer um provedor para a minha aplicação ficar dentro desse provedor, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, export function, vou chamar de auth provider, e essa auth provider ela vai retornar simplesmente, ó, auth context ponto provider. E o que é que eu faço? A minha aplicação não tem que ficar dentro desse provider, então eu vou pegar o children e passar o children por aqui, ó. Passei o children. Beleza, e aí, o que é que eu faço? Para o provider, eu tenho que dizer quais são os dados que ele vai ficar disponível na aplicação toda. E então eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou declarar aqui user e set user igual a use state. Não vou passar nada aqui, tá? E eu vou dizer que eu quero compartilhar o user. Prontinho. Meu provider já está funcionando, tá? Aqui também é o lugar ideal para eu compartilhar as minhas funções. Por exemplo, async function login e async function logout. Aqui é o lugar ideal para a gente fazer o chamamento nas nossas APIs, tá? E eu vou compartilhar tudo aqui, ó. Login e logout. Pronto. Aqui eu já tenho meu contexto, eu já tenho o meu provider, tá? Mas eu quero fazer um hook para ficar mais fácil para mim. Então aqui eu vou exportar aqui, ó, outra coisa. Export function. Vou chamar ela de useAuth, que vai ser o nome do meu próprio hook. Eu estou criando um hook. O hook é um gancho, né, pessoal? Vocês lembram que eu falo? É a mesma coisa do useState, essas coisas aí. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Const context é igual a useContext passando o meu contexto. Qual é o nome do meu contexto? AuthContext. Aí ele vai fazer o seguinte. Se
não tiver o context, se ele não achar o contexto, ó, o contexto vai ser uma instância, um use context de context. Se esse aqui ficar, não retornar nada, eu vou dar um erro aqui, ó. Throw new error, passando aqui a mensagem. Por quê? Quando não dá nada, é porque a gente não colocou a nossa aplicação dentro do nosso provider. Então, app deve ficar dentro do provider. Ou, né, a gente pode botar em inglês, né, que é padrão. Como é que seria em inglês? Vai ficar assim mesmo. Se não, se tiver contexto, eu vou retornar o contexto. Tá certo? Pronto, nossa aplicação, nosso contexto já está pronto. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Como eu tenho que colocar o provider dentro da nossa, por volta da nossa aplicação, eu vou logo no arquivo principal aqui, ó, que é o app, e vou importar o meu provider. Import from ponto barra src barra hooks barra auth, e eu vou importar aqui meu auth provider. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele por fora de tudo aqui, ó. Prontinho. A partir desse momento aqui, ó, como toda a minha aplicação está dentro do meu auth provider, tudo que o meu provider exporta, aqueles velhos, ele vai estar disponível no programa todo, né, na aplicação toda. Então, a partir desse momento aqui, ó, aqui nas rotas, eu posso dizer o seguinte, ó. Cadê as rotas? No index aqui, ó, eu posso dizer o seguinte. Eu vou importar aqui meu provider. Meu hook. Import from hooks barra auth. Eu vou importar o meu use auth. Tá certo? Por quê? Eu vou dizer agora que o meu user, eu vou desestruturar o meu user aqui, vai ser igual, ó, a use auth. Pronto, o que tiver dentro da variável usuário global, ele vai para dentro desse user aqui. Mas eu quero fazer o login em uma página qualquer. Eu botava aqui, ó, login. Eu desestruturava, né? Mas eu vou utilizar só user. Beleza. User, se vocês notarem aqui, ó, na nossa user, ele não tem valor nenhum, ó, tá? Inicializado com nada. Então, se eu salvar aqui, ó, ele vai para login. Por quê? Não tem usuário cadastrado. Beleza? O contexto, né? A questão do Context API é para tornar as variáveis de forma global, né? Então, uma variável que está dentro do meu contexto, ela vai poder ser vista em qualquer local da minha aplicação. Ora, a ideia é o seguinte: se não tiver um usuário autenticado, se não tiver nada dentro do user, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente retornar aqui, ó, nas rotas. A regra de negócio é o seguinte: se não tiver nada dentro da variável e usuário do contexto, ele vai simplesmente redirecionar para a página de login, que é a página de rotas de rotas que não estão autenticadas. Caso contrário, ele vai para as rotas autenticadas, né? Vai ficar mais claro depois que eu fizer as funções, né? A gente vai ficar mais claro, né? Enfim,
Aqui a gente vê que nossa estratégia de autenticação já está funcionando. Tá capenga, tá, mas está funcionando. Por exemplo, se eu disser que o usuário ele começa com o valor Abílio, quando eu salvar, ele já vai para a página de dashboard. Tá certo? Vamos supor o seguinte. Quando eu clico na página login, ó, ele vai começar com 0. Quando eu clico na página login, eu vou dar um set user, um valor qualquer. Lógico, quando eu faço login, eu vou mandar as minhas credenciais para a minha API, para receber o token, tá? Mas vamos supor que é assim, eu vou botar aqui Abílio, usuário Abílio. E quando eu colocar em logout, eu vou dar um set user, retornando null, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Onde é que eu vou utilizar essa função login? Nesse botão aqui, ó, login. E logout, onde é que eu vou usar? No botão de dashboard, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como as funções sign-in ou login e logout, elas estão dentro do meu provider, então eu consigo acessá-la de qualquer lugar. Então eu posso vir aqui, ó, na página login e eu posso dizer o seguinte, ó, vou importar aqui meu hook, import from, hooks barra auth, eu vou importar o use auth, que é o nome do meu hook, e eu posso dizer bem aqui, ó, const login, ó, eu estou desestruturando login lá de dentro do meu igual a use auth. A partir de agora, o que ele vai fazer? Aqui no Touchable Passive, eu posso botar aqui o onPress dele, ó. Ele vai simplesmente executar o login. Se eu clicar agora aqui, ó, no entrar, ele já vai para dashboard, tá? Não está funcionando ainda da forma correta, certo? Mas a gente já está colocando aqui, ó, o login, esse botão aqui, login, ele vai chamar a função login. E a mesma coisa aqui no dashboard, ó. Eu vou importar aqui meu hook e aqui, ó, no Touchable Passive do dashboard, eu vou chamar o logout. Então, o onPress dele vai ser logout. Primeiro eu tenho que desestruturar aqui, ó, const logout igual a use auth. Então aqui eu chamo o logout. E aqui no onPress eu passo o logout. Salvei. Se eu clicar aqui agora no botão sair, ele vai, como é que se diz? Ele vai setar nosso usuário como nulo e ele não vai passar mais naquela regrinha que a gente colocou nas rotas, tá? Beleza, vamos para frente. Eu vou deixar as dúvidas para depois, tá? É o seguinte, a gente sabe que aqui não é a forma certa de fazer um login e um logout, né? O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa da API, né? Então vamos instalar aqui, ó, o Axios. Vou instalar o Axios. Como eu sempre faço, né? Vocês sabem, eu coloco aqui, ó, dentro do SRC uma parte de services para acessar componentes externos e vou criar aqui um API.js. E simplesmente vou instanciar o Axios. Então vou dizer assim, ó, import Axios from Axios const API export const API igual a axios.create. E vou passar aqui a base URL. A base URL vai ser http://
Como a aplicação está rodando aqui no meu computador, vai ser localhost 2.3333, né? Que é isso aqui, ó. O back-end aqui que está rodando. Está rodando na parte 127, que é o localhost 2.3333. E eu tenho os recursos, que são as rotas. Eu tenho a rota /session, que eu vou chamar lá no login, ó. Aqui, ó. Eu vou importar a API. Import from service /API. Eu vou importar a API. Vou dar um espaçozinho aqui para não ficar muito tumultuado. E aqui, ó, no lugar de set user, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Const response igual a API await, né? Então, a requisição assíncrona, API.get, aliás, .post, né? Que a gente pode ver que é uma requisição do tipo post aqui, ó. Do tipo post no /session. E o que é que eu vou passar? Post no /session, né? /session. E o que é que eu vou passar? Eu vou passar as credenciais. As credenciais a gente tinha que pegar de um input, do text input, mas eu não tenho ainda aqui. Mas eu vou passar aqui as minhas credenciais que eu sei aqui, ó. Bora ver aqui, tá no Insomnia. E-mail e password. Tá aqui, ó. Vou só copiar e vou colar aqui, ó. São as credenciais. abilicoelho@gmail.com e secret é o password, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log no response.data. Não precisa, ó. O response.data ele vai retornar isso aqui, ó. Esse objeto com tape e token. E eu só quero o token, tá? Na realidade não é user, é token. Set token. A gente poderia colocar o nome do usuário também. Token. E lá, aqui, cadê as rotas? Vamos mudar aqui para token. E aqui vai ser token também. Pronto. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte. Set token vai receber response.data.token. Pronto. E o logout vai fazer o quê? O logout, ele na realidade, ele vai chamar esse segundo rota aqui, ó, que é a rota session, a rota delete, e passando o middleware, que é o token, tá certo? Isso mesmo. Vai passar o middleware, que é o token. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos primeiro fazer a requisição aqui, ó. Vamos primeiro fazer o login. Vamos abrir aqui nosso table pools para ver se ele está fazendo o login do lugar certo. Chamar o Postgres. Vou botar aqui mais pro ladinho. Acho que é blog. Eu tenho users, tá certo? Abilio, isso mesmo. E eu tenho as APIs token, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu não tenho nada de API token, ó. Deixa eu selecionar. Se eu fizer um login aqui com a credencial correta, ó, ele criou aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele criou um token, que é o token que está aqui dentro do meu token. Esse token aqui eu peguei ele para cá. E a partir desse momento que ele recebeu o token, aí ele consegue passar, ele faz o redirecionamento
para o dashboard. Se eu clicar em sair, opa, o dashboard, set user null, que foi que ele deu, possível, set user, é set token, ó, set token, pronto, foi para o espaço. Só que, ó, o token continua aqui, ó. O token continua aqui. Por quê? Porque eu não realizei o logout de forma correta. Eu não realizei o logout aqui, ó, chamando a rota. Session delete. Então, bora fazer isso aqui. Bora fazer para ele apagar o token lá. O que eu vou fazer agora? Eu tenho o token, ele está armazenado aqui. Quando eu pedir para fazer o logout, eu vou dar o api.delete, vai ser um await, né? api.delete, passando o /sessions, e aqui, ó, eu preciso passar um cabeçalho, porque essa rota aqui é uma rota autenticada. Se vocês assistindo a aula lá, vocês vão ver que eu vou ter que passar o token aqui para ele identificar qual é o usuário que tem que qual o token que ele tem que inativar, tá certo? Então, eu vou passar aqui, peraí, um headers, chamado authorization, e esse authorization ele vai fazer o seguinte: o padrão para a gente passar token JWT é o nome bearer e o token. Deixa eu ver se o nome é bearer mesmo. Tá correto. Bearer, certo? Então, ó, salvei aqui e agora, ó, deixa eu apagar aqui os tokens. Além de fazer isso aqui, eu tenho que dar um set token null para ele poder jogar o usuário para a tela de login. Então eu vou fazer aqui, ó, set token null. Bora testar agora. Ó. Eu vou apagar esse tokenzinho aqui novamente. Deletei, salvei e agora eu vou fazer um login. Ó. Fiz o login, deu certo. Ele criou aqui um novo token. Esse token que ele criou, ele está aqui dentro dessa variável de estado aqui, token, tá certo? Se eu clicar em sair, ó, não deu nada. Deixa eu ver aqui o que foi. Peraí, não deu certo. Alguém consegue ver o erro? Logout, vai ser api.delete sessions. Não é sessions, é session. Bora ver se é isso. Vou apagar o token novamente. Não tenho nada aqui. Entrei, ele criou o token. Saí e ele apagou o token. Então tá funcionando agora. Tá? Tá funcionando. A nossa estratégia de autenticação está quase finalizada. Por que quase finalizada? Porque é o seguinte. A gente precisa ver se tem algo no ASIC Storage, né? Porque se eu já tiver no meu telefone um token, se tiver um token já cadastrado no meu telefone, eu quero que ele passe direto para a tela de dashboard. Eu não quero que ele perca tempo pedindo para fazer login. Não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou utilizar o ASIC Storage.
Bora lá. Vou importar aqui o Async Storage. Import Async Storage from React Native Async Storage / Async Storage. Beleza, esse bichinho aqui, a gente tem duas formas, né? A gente tem dois métodos que a gente vai utilizar agora. Quando eu fizer o login e der certo, né? Geralmente quando a gente faz isso aqui, ó, login, a gente precisa envolver por um try catch. Vou botar aqui o try aqui. Se for um catch, eu vou colocar só um console logo erro para saber qual é o erro, né? Se eu botar aqui, ó, um nome errado, aí eu vou clicar aqui em entrar. Opa, peraí. Ah, eu não salvei. Deixa eu salvar aqui. Ó, ele deu um errozinho aqui, ó. Status code 400. Tá certo? Ele não deixou porque o nome do usuário tá errado. Se eu salvar aqui, pronto, ele vai e dá certo. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Após eu notar que dá certo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um await async storage .set item. Eu vou setar um item na async storage. A gente já viu como é que funciona a async storage, que é chave e valor. E eu vou dizer que é uma chave aqui, lógico que tem que ser uma chave nomeada diferente de outras chaves, né? Então a gente aconselha botar o nome da aplicação, alt, como é o nome? Blog app, blog-app, arroba, e o nome da chave, vai ser token, né? Para não ter perigo dessa chave ser a mesma em outras aplicações. E aqui eu vou passar aqui, ó, o token. Ou response.data.token. Né? Se eu fizer isso aqui, ele automaticamente vai estar no token. Ele vai estar no async storage, né? Ó, eu loguei, né? Se eu resetar aqui, ó, ele vai voltar para o login, porque ele perde os dados da aplicação. Por quê? Porque agora eu tenho que usar aqui um use effect. No início da aplicação aqui, eu quero fazer o seguinte, ó, eu vou chamar o use effect para a gente verificar se tem alguma coisa lá no async storage, né? Se tiver, a gente vai jogar ele para a nossa variável de estado, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, async function get storage data, pode ser qualquer outro nome, tá? E eu vou fazer o seguinte, await async storage .get item, né? E eu vou passar aqui, ó, a mesma chave, para ele procurar essa chave aqui no meu async storage, na memória do telefone, né? Vou botar aqui, ó, const token exist para receber isso. E eu posso falar aqui, ó, se token exist set token set token exist. Bora ver aqui. Vamos fazer aqui a jogada. Vou atualizar aqui. Eu tenho duas chaves aqui que eu não fiz delete.
Opa. Vou apagar as duas. Salvei aqui e vou fazer o login, ó. Pronto, agora eu tenho um token cadastrado aqui. Se eu resetar aqui, ó, ele está no dashboard. Se eu resetar aqui, ele tem que continuar no dashboard, porque ele tem token aqui, ó. Vou resetar aqui. Não está resetando. Resetei, ó. Não foi. Ah, tá. Eu só cliquei aqui, ó, eu só criei a função, mas eu tenho que chamar ela assim que termina, ó, a função. Get o quê? Get storage data. Chamei a função agora. Vou salvar, ó. Pronto. Ele já foi pro dashboard, ó. Eu tenho só um tokenzinho aqui. Se eu resetar aqui, ó, a aplicação, ele vai direto pro dashboard, ó. Ele fica um pouquinho no token e vai pro dashboard. Saquem aí, ó. Tá certo? Se eu clicar em sair, ele apaga o token e agora o token ele ainda está no dashboard, ainda está na Async Storage. Então eu tenho que apagar o token do Async Storage no logout também, porque se eu resetar aqui, ó, ainda existe um token lá no Async Storage. Então eu vou aqui, ó, set token vai ser null e eu boto aqui, ó, um await async storage ponto remove item. Eu vou remover o item com essa chavezinha aqui. Pronto. Então, ó, ele ainda vai ter mas eu vou clicar aqui em sair. Espera aí. Ele deu um errozinho aqui nessa seção porque esse token aqui ele não existe mais. O que eu vou fazer? Só para a gente testar aqui, eu vou limpar o Async Storage. Eu vou dar um await async storage ponto. Vou deixar só isso aqui, ó, para ele remover o item. Pronto, ele removeu o item e agora ele está no login. E agora eu vou fazer da forma que eu estava fazendo. Além dele colocar o set token para null, para ele jogar direto para a página de login, ele vai remover do Async Storage esse item. Então aqui, ó, nós temos nada na API Tokens. Vou entrar aqui, ó, ele criou uma chave, um token, beleza. Se eu resetar aqui quantas vezes quiser, ele já vai direto para o dashboard, porque essa chave ela foi gravada na memória interna do celular, tá? Então, se eu clicar aqui em dashboard, ele vai remover do token aqui, ó. Se eu clicar aqui, esse token passou a não existir mais e vai limpar o Async Storage, né? Se eu resetar, ele vai pedir para entrar com as credenciais novamente. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar essa aula aqui, né, e vou disponibilizá-la para vocês.